Meus queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo é o capítulo 2. E nós leremos só 3 versículos. Efésios, Efésios capítulo 2, de 8 a 10. Aqueles que puderem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Efésios 2, de 8 a 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Baixe sua cabeça mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor falou conosco até agora. Pai, prepara o nosso espírito, o nosso coração, a nossa alma, para, ó Pai, meditar na Tua Palavra, ruminar a Tua Palavra, Pai, aprender com ela e colocar em prática. Pai, Senhor Deus, sabemos que os dias não estão fáceis, ó Pai. Por isso nós precisamos nos firmar nos fundamentos da nossa fé. Por isso, ó Pai, Senhor Deus, com o desejo, ó Pai, de fazer isso, fortalecer a Tua igreja, o Senhor me deu essa série de mensagens. Por isso, ó Pai, trabalha, como o Senhor trabalhou em mim. Trabalha em cada um, ó Pai, que está ouvindo, ó Pai, a Tua palavra, meditando nela. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus queridos, a reforma protestante, ela foi algo importantíssimo para a nossa fé e para aquilo que nós cremos hoje. Todos nós sabemos das 95 teses de Martinho Lutero, nós sabemos o que foi feito, mas antes de Martinho Lutero, a reforma protestante já vinha acontecendo. Homens que foram chamados por Deus para romper então com essa condição clerical da Igreja Católica. Então há esse rompimento, e aí então homens se levantam, e John Huss foi um, que ele chegou ao ponto de dizer assim: hoje vocês estão matando um patinho feio, mas virá alguém depois de mim que será um cisne, que não vão poder calar. Ele estava profeticamente falando sobre Martinho Lutero. A reforma protestante, ela trabalha 5 fundamentos. Eu até coloquei aqui, sola fide, sola escritura, sola gratia, solo Christus e soli Deo gloria. São 5 fundamentos da reforma protestante, são as 5 solas, que são 5 fundamentos da nossa fé. Aquilo que tem que nortear a nossa vida, aquilo que todas as vezes que nós pensarmos na reforma protestante, nós temos que pensar no que Deus fez em nós e que a reforma que Deus continua fazendo em nossa vida, através da Sua palavra. Então, nessa noite, pensando um pouco sobre isso, um chamado à reforma, uma ação de Deus em nós, eu quero falar sobre sola fide, somente a fé. Os solas são somente a fé, somente Jesus Cristo, somente a graça, somente a Escritura e somente Deus, toda honra e toda glória. Então esses somente são fundamentos da nossa fé, são os fundamentos que toda a igreja cristã protestante se fundamenta. Meus queridos, todos os reformadores, eles levantaram vigorosamente contra a doutrina da salvação pelas obras, a doutrina da salvação pelos méritos, a doutrina da salvação ou de uma colaboração do homem para se salvar. Todos eles, desde o início do seu ministério, afirmaram que a fé é o único instrumento de Deus que nos dá
que Deus nos dá para que possamos apostar na salvação que Ele nos concede graciosamente. E aí, meus queridos, naquela época, os reformadores lutaram com dois princípios que se encaixam hoje. O primeiro princípio que eles lutaram é com o formalismo religioso. O que você está querendo dizer com isso, pastor? O formalismo religioso tem a ideia da secularização e desses aspectos práticos, ou de uma forma de ser preservada a religiosidade e contém uma espiritualidade vazia. Nós criamos várias ferramentas de adoração, nós trazemos de novo a Arca de Aliança para o templo, nós trazendo vários penduricários para suscitar a fé no seu coração, óleo ungido, caneta abençoada, água do Jordão, tudo isso são penduricários para que ative a sua fé, como se tivesse algum poder nessas coisas. Esse formalismo religioso engessa a nossa fé, coloca a gente dentro de um padrão de sempre buscar algo para se fortalecer e não buscar o próprio Deus, que é o Senhor do fortalecimento. O formalismo religioso, então, traz esse engessamento e traz, então, uma condição de que, olha, eu preciso fazer para o Senhor. Eu preciso buscar aspectos de piedade, mas meu coração está longe de Deus. Os reformadores brigaram quando eles suscitaram essa sola fide. Eles lutaram contra as indulgências. Eles lutaram contra a barganha para se comprar um pedacinho do céu. E hoje não é diferente. A outra coisa que eles lutaram é a secularização da fé. Hoje nós estamos vivendo nesse contexto. A pandemia nos colocou numa condição de termos que ficar em casa, de produzirmos cultos online, estudos online. Tudo isso nos fez então tirar esse senso de ter essa comunhão, ou viver em comunidade, ou ser igreja. E aí, meus irmãos, essa secularização da fé trouxe uma frequência regular de cultos sozinho, de visitas esporádicas no compromisso com a igreja e com o Senhor. O comportamento social não foi alcançado e nada difere do comportamento daqueles que não têm a fé que nós temos. Muitas das vezes essa secularização faz a Bíblia se tornar um amuleto, muitas vezes guardado no fundo da gaveta, muitas vezes aberta e cheia de poeira lá no Salmo 91. Meus queridos, o que os reformadores fizeram, o que nós precisamos fazer é levantar a bandeira da sola fide. Somente a fé em Cristo Jesus pode nos levar a uma comunhão com Ele. Mas é interessante que muitas das vezes nós entramos em alguns complexos e alguns textos que nos faz, se a salvação é uma conquista sem obras, então por que as obras? Por que então nós devemos fazer, ou nós devemos buscar realizar algumas coisas? Essa era uma questão da época e continua sendo hoje. Porque a salvação não pode ser pelas obras, mas o homem precisa buscar uma condição de uma santificação e de buscar ser perfeito. E aí, então, meus queridos, é só olhar o que a lei exigia. Ela exigia a obediência completa. Lucas 10, 25 a 28 diz: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para Jesus, pondo-lhe a prova, e disse: mestre, o que eu preciso para fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus pergunta: o que está escrito na lei? Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Meu querido, o padrão é um padrão elevado e nós não conseguimos fazer isso sozinho. Nós, na escola bíblica que nós estudamos hoje pela manhã, nós falamos sobre o amor de Deus, que é diferente do nosso amor, porque o nosso amor é egoísta, o nosso amor é interesseiro, o nosso amor está condicionado a amar aquele que nos ama.
Mas o amor ágape, o amor de Deus, é um amor sacrificial. É amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que são nossos inimigos, amar aqueles que não merecem o nosso amor, porque foi assim que Deus nos amou. E é nessa fé que nós precisamos nos fortalecer. Logo, então, eu posso crer que sem fé é impossível agradar a Deus. E meu querido Martinho Lutero, ele tem uma compreensão sobre isso, porque ele foi alcançado pelo texto lá, Romanos 1, versículo 7, o justo viverá pela fé. Quando o Martinho Lutero encontra com isso, então ele começa a entrar em alguns questionamentos, e eu quero trazer esses questionamentos para fundamentar a sua fé. 3 questionamentos. O primeiro: nós somos salvos pela fé, independente das obras. A Sola Fide desenvolve esse conceito: nós somos salvos pela fé, independente das obras. É isso que Romanos 3,28 diz: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Somos salvos não pela obra que realizamos para Deus, mas pela obra que Deus fez em nós. Eu não sou salvo por aquilo que faço para Deus, mas eu sou salvo por aquilo que Deus fez por mim. Essa tem que ser uma realidade em nosso coração. Deus entregou o seu Filho, Ele morreu pelos nossos pecados, sua morte substitutiva satisfez as demandas da lei e cumpriu os reclames da justiça divina. Meus queridos, por causa disso nós tomamos posse da oferta da graça pela fé, recebemos essa salvação gratuitamente pela fé. Quando Jesus declara lá em João 19:30, olha, está consumado, acabou, está pago, a justiça de Deus está plenamente satisfeita, nós não precisamos fazer mais nada, o que nós precisamos é aceitar esse sacrifício e viver honrando esse sacrifício pela fé. Por isso que dominicalmente, uma vez por mês, nós celebramos a ceia do Senhor, porque nós cremos no sacrifício que foi feito, e por causa desse sacrifício eu sou salvo, mediante a fé que eu tenho nesse sacrifício. A salvação sempre foi pelas fé, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, porque os antigos criam que Jesus ia vir, o Messias ia vir, e eles viveram nessa fé. Nós cremos que Ele veio, e ainda como um acréscimo, que Ele vai voltar para buscar a mim e a você. Essa é a fé que suscita o nosso coração. Nós não podemos acrescentar mais nada à obra completa de Cristo. Por isso que agora não existe mais necessidade de sacrifícios, de rituais. Nós fomos reconciliados com Deus. O véu foi rasgado, pela graça somos salvos. Tendo a fé como a salvação, são dádivas de Deus. Calvino declara isso com muita propriedade. Ele diz: a fé traz a Deus uma pessoa vazia, para que se possa encher das bênçãos de Cristo. A fé traz uma pessoa vazia, para que Deus enche com as suas obras, com o seu poder e com a sua graça. Isso é importante. Paulo ressalta isso quando fala desse tipo de fé, porque, meu querido, a questão não é fé somente objeto de fé, não é fé na fé, não é fé nos ídolos, não é fé nos ancestrais, não é fé na confissão positiva, não é fé nos méritos, é fé em Jesus. Como dizem alguns por aí, fé na fé é idolatria. Salmo 62:11 diz: Deus falou uma vez, 2 vezes, e ouvi isso, que o poder pertence a Deus. O conceito aqui de sola fide, e reafirmado por Martinho Lutero, que o justo viverá pela fé, é porque a fé centrada em Cristo nos leva a um estilo de vida. Meu querido, Martinho Lutero, quando compreendeu isso e encontrou com esse texto, ele sofreu uma metanoia, uma mudança de mente. É isso que Paulo fala em Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em segundo lugar, primeiro, Martinho Lutero declara que nós somos salvos pela fé e não pelas obras.
segunda coisa que ele declara é que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, e somente em Cristo. Nós não precisamos acrescentar nada. O versículo 13 de Efésios 2, que nós lemos aí de 8 a 10, o 13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo Jesus. A salvação não é dada pelo nosso congregar na igreja. A nossa salvação não é uma concordância intelectual. Porque, meu querido, se você falar sobre Jesus, falar sobre Deus, todos vão fazer e todos vão dizer que creem. Só que se você observar, até os demônios creem, mas eles tremem. Nós precisamos pegar o que Tiago diz. Vocês creem que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem, mas tremem. Porque não é uma concordância intelectual, não é saber sobre Jesus, mas é aceitar Jesus como Senhor da sua vida. E aí a segunda coisa também, a fé não é temporária. Por quê? Porque não é uma fé para as coisas aqui e agora, não é uma fé de barganha, não é uma fé que você vai receber algo de Deus só por crer nele. Não, muitos confiam em Deus quando precisam de um socorro, mas quando termina o problema, voltam a viver a sua vida da mesma maneira. Essa fé dissipa-se com a neblina. Isso, meu querido, não é uma fé temporária, é uma fé permanente, o Senhor da sua vida. Porque a fé salvadora é uma confiança exclusiva na pessoa e na obra de Jesus. Por isso que Atos 4,12 diz: olha, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importamos que sejamos salvos. Só você pegar o versículo 5 aí: deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Meus queridos, Deus nos tirou da sepultura espiritual em que o pecado nos havia posto. Deus realizou uma tremenda obra de ressurreição espiritual em nós, por meio do poder do Espírito Santo. João 5,24 diz: olha, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Martinho Lutero entendeu isso, por isso ele faz as 95 teses, reafirmando que a salvação é pela fé, e a salvação é pela fé somente em Cristo Jesus. E a salvação é pela fé, para que eu e você, através de Cristo Jesus, podemos praticar as boas obras. Essa é a terceira coisa que ele fala. Olha, Efésios 2,10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, a qual Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Aqui, meu querido, a fé e a obra não estão se opondo uma à outra. É interessante que Paulo fala isso, né? O justo vive pela fé, mas Tiago levanta alguns questionamentos. Ele diz: olha, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Talvez se você colocar Paulo e Tiago, parece que eles estão brigando um com o outro. Paulo está falando: olha, não tem obras nenhuma, e Tiago está falando assim: olha, precisa ter obras. Mas meu querido, é completamente diferente disso. Paulo está tendo uma visão de Deus para nós, e Tiago está tendo uma visão de nós para Deus. Eles estão em comum acordo, é como se eles estivessem em dois pontos extremos, e eles então vão se unir quando eles falam sobre fé. Paulo está dizendo o seguinte: olha, você não tem como praticar obras se não tiver fé em Jesus. Tiago está dizendo o seguinte: olha, é só com fé em Jesus que você pode ter obras. É só a fé em Jesus que vai exemplificar, ou que vai testificar que você é salvo, porque você vai praticar obras. É isso que o texto está dizendo. Obras que já estavam preparadas para que nós praticássemos. Isso não tem a ver com o que eu faço, mas com o que Deus fez em mim e você, para que a gente andasse. Isso está falando que a fé é a causa da salvação e as obras são consequências.
Somos salvos somente pela fé, independentemente das obras, mas a fé que salva nunca vem sozinha, porque causa uma transformação, causa uma mudança de mente, causa uma mudança de vida. Quando eu creio em Cristo Jesus, eu então começo a viver de maneira diferente. Isso já desemboca em obras. Isso já as pessoas vão olhar para você e falar assim: olha, tem algo diferente em você. Nós somos justificados pela fé, mas provamos essa justificação pelas nossas obras. A salvação é uma obra de Deus, desde o seu planejamento até a sua consumação. Tudo depende de Deus. A ação de Deus em nós. Ele planejou, Ele executou e consumará a nossa salvação, que é recebida pela fé, demonstrada pelas nossas obras. Não somos salvos pela fé acrescida, mas somos salvos por uma fé operante, que age em nós, que age através de nós. Não realizamos boas obras para glorificar a nós mesmos, mas para glorificar a Deus. É isso que Paulo desejava, que Cristo fosse engrandecido em seu corpo, mesmo que isso significasse a morte. É isso que ele fala em Filipenses 1, 20 e 21. Devemos superabundar em toda obra, 2 Coríntios 9, 8, e frutificar em toda obra, Colossenses 1, 10. Meu querido, nossas obras, elas são sacrifícios espirituais a Deus. É isso que o autor de Hebreus diz. Ele diz lá em Hebreus 13, 15 e 16: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Que o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: olha, cada vez que você vai buscar o conhecimento de Deus, cada vez que você deposita sua confiança em Deus, Deus te muda de tal maneira que você vai contribuir não só para o seu crescimento, mas para o crescimento do outro. A nossa fé tem que ser uma fé que desemboca em ações práticas. A fé vem pela pregação do Evangelho, Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Mas ela também nos torna filhos de Deus, João 1,12. Contudo, os que receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Meu querido, essa fé que Martinho Lutero, olhando para Romanos 1,17, pois o justo vive pela fé e é justificado mediante a fé. É nessa fé que nós devemos depositar a nossa confiança, não uma fé dúbia, não uma fé que duvida no meio das adversidades e dos problemas, não é uma fé que é colocada em xeque, não. A nossa fé transcende, porque a nossa fé não está depositada em alguém que morreu. A nossa fé está depositada em alguém que morreu por nós, mas que ressuscitou e vive está, preparando para me buscar e te buscar. Por isso nós podemos ser chamados a uma reforma, porque é uma ação de Deus em nós, que não termina, continua sendo trabalhada em nosso coração, em nossa vida. É uma fé que é externalizada no nosso viver diário, com a nossa comunidade, com os nossos familiares, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com a nossa igreja, com os nossos irmãos de fé. É uma fé que precisa também ser confirmada com o nosso viver prático. Nós precisamos demonstrar que realmente somos alcançados por Jesus. Essa fé vai revelar a mudança de vida que eu tenho. Mas também é uma fé que precisa ser toda vez suscitada quando nós estamos reunidos como igreja, quando nós estamos diante da mesa do Senhor, quando nós estamos diante daquele que pagou um alto preço para que nós tivéssemos vida e que nós vivêssemos de acordo com essas vidas. Meu querido, como verdadeiros crentes em Cristo Jesus, precisamos viver a teologia que confessamos com os nossos lábios e que escrevemos com os nossos dedos. Precisamos viver a teologia que expressamos com os nossos lábios
e que escrevemos com os nossos dedos. Eu sei que é uma missão impossível ou difícil, mas se nós cremos num Deus do impossível, nós cremos que Ele pode fazer em nós e através de nós, para a honra e glória dele. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Que você continue nessa caminhada pela fé, na fé em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Sola fide, não só hoje, mas para todo sempre, até Ele nos buscar, em nome de Jesus. Amém?